Bem-vindos ao módulo 3, parte 2. Continuando aí com os nossos testes de controle de fluxo. Agora nós vamos ver o teste Switch Case. Bom, primeira coisa, crie esse arquivo lá, tá? Para praticar. Tá aqui a nossa classe pública, né? Cria esse exemplo Switch Case, pausa o vídeo e digita esse código. Vamos lá. Então, na linha 2, nós temos a nossa famosa classe pública. Na linha 4, o nosso método min. Na linha 6, eu criei uma variável, declarei uma variável int com o valor inicial 5. Bem aqui começa o nosso bloco com um detalhe. Você faz switch, que ele vai testar, e o num, que é a variável que ele vai testar. Detalhe, essa variável aqui tem que ser algum valor que pode ser convertido para inteiro. Por exemplo, não pode ser um nome, por exemplo, Switch Maria, não pode ser isso, tá? Tem que ser um número, ok? Isso serve, o switch, ele é muito usado para evitar muitos laços if else, que o código fica imenso. Então, se você tiver que testar várias variáveis, vários testes, o ideal é fazer o switch, que ele é mais curto, é menos digitação, né? Você perde menos tempo. Bom, vamos lá então. Sabendo disso, dentro do switch nós começamos com os blocos case, que faz parte do switch. Então ele testa o num. Caso case, né? Caso seja igual a 10, percebe os dois pontos aqui, tá? Depois do 10. É obrigatório. Caso seja igual a 10, exibe essa mensagem aqui, ó. O valor é 10. É parecido com o if, tá? Não é igual, é parecido. Depois de aparecer essa mensagem, percebe esse cara aqui, ó, o break. Para que ele serve? O break. 1 é uma palavra reservada, né, que nós já vimos. 2, ele vai servir para sair do laço, ou seja, ele faz esse teste. Se for 10, ele já vem para cá para o final, ó. Se você tirar esses breaks daqui, ó, se você tirar esses caras daqui, o que vai acontecer? Ele vai testar esse 10 aqui, vai testar o 5, vai testar o 0. Ele vai fazer vários testes, então não é interessante. Ele faz o teste e sai logo do bloco quando encontrar o teste verdadeiro. Então ele vai aqui, caso seja igual a 10, ele mostra essa mensagem, e o break já elimina, já vem para cá, ó. Ele não passa pelo 5 e nem pelo 0, ok? Então, continuando. Na linha 3, caso seja igual a 5, ele exibe o valor 5 e o break também, já sai para cá. E caso seja 0, ele entra no laço aqui, né? No CISO de novo, no system.out.println, e tem que botar o 0 aqui, tá? Eu esqueci. Valor é 0. Agora sim. E o break de novo. Então coloca sempre esse break. Digamos que você tenha 30 testes. Sem o break, ele vai fazer os 30 testes. Com o break, não. Assim que ele encontrar o verdadeiro, que ele encontrar o valor da variável num, né, ele já sai do switch. Beleza? Vamos fazer o teste aqui, F11, e ele vai dar 5. Ó. O valor é 5, tá aqui, ó. Tá aqui, né? O num é igual a 5. Bora fazer um teste aqui. Vou botar o 0 aqui. Pronto. Só para testar. No F11. E tá aqui, ó. O valor é 0. E assim por diante. Ok? Esse foi o bloco Switch Case. Troco o valor aqui da variável num só para testar, para treinar. Vamos em frente. Bom, agora nós vamos ver o bloco while. Enquanto. Cria lá essa classe, né? Exemplo while, que a gente já fez algo parecido, vai ser o enquanto. O que ele vai fazer? Pessoal, aqui na linha 6, eu declarei a variável x do tipo int e atribuí o valor inicial 0, nenhuma novidade. E aqui, ó, enquanto x menor ou igual a 5, faça, ele vai executar essa linha aqui, ó. O valor de x concatenado com espaço em branco. Aqui na linha 11, o nosso famoso operador de incremento, né? Que é o x recebe x mais 1. Ele vai incrementando em uma unidade o valor de x. Ou seja, ele começou com 0. Está bem aqui valendo 0.
Ele é menor ou igual a 5? É. Então ele vai executar aqui a linha 9. Aí ele vem aqui, recebe 1, que é o incremento, né? Agora o x vale 1, não vale mais 0, vale 1. Aí ele volta para cá. O 1 é menor ou igual a 5? É. Continua executando. Recebe de novo aqui mais 1. Agora ele vale 2. O 2 é menor ou igual a 5? É. E ele segue executando. E assim vai. Ele vai incrementando em uma unidade até que seja menor ou igual a 5, ou seja, até que seja 5, né? O valor. Executando, vou dar F11 aqui para a gente testar. E tá aqui, ó. Certo? Aí eu posso brincar, né? Um pouquinho aqui. Por exemplo, vou mudar o valor aqui. Vou botar 10. Salva, F11. E tá aqui, ó. Ele executou até o 10. Eu posso, por exemplo, tirar aqui o igual, vou botar só menor. Aí ele vai executar somente até 9. Dá o F11. E tá aí, ó. Ele executa somente até 9. E assim vai. Tá bom? Então, enquanto essa condição estiver satisfeita, ele vai executar o que está aqui dentro com atenção, né, ao operador de incremento que a gente já viu, que é o mais mais. X recebe x mais 1. Entendido? Vamos em frente. Agora vamos falar do último controle de fluxo. É o for, para. Esse rapidinho, tá aqui o exemplo, cria lá essa classe, né? Exemplo for, como a gente vem fazendo. E tá aqui ele, ó. Detalhe, ele é um pouquinho diferente, tá? O while, ele é o enquanto, né? O for é para. Só que na mesma linha do for, tá aqui a linha dela, nós fazemos 3 operações logo separadas por ponto e vírgula. São elas. A primeira, já declara a variável e atribui o valor inicial a ela. Então eu não preciso declarar a variável aqui fora, como a gente vem fazendo, tá bom? Então no for, você já começa declarando a variável e atribuindo o valor inicial a ela. No meu caso, eu declarei a variável x do tipo int e atribuí o valor 0. Ponto e vírgula, faz o teste x menor que 10. Então, até que x seja maior que 10, maior ou igual a 10, ele vai continuar fazendo lá o laço, ok? E logo em seguida o incremento, que a gente já viu também, que é o x recebe x mais 1, tá? Feito isso, enquanto ele for menor que 10, ele vai entrar aqui no laço for e executar a linha 8, que a gente já viu também, que é a variável x concatenada com espaço em branco. Executando esse código, você tem aqui, ó. Percebe que quando ele chegou a 10, ele sai do laço e finaliza a ação. Beleza? Percebe que dessa vez o resultado veio na horizontal, né? É porque eu tirei o ln daqui, ó, do system.out.println. É linha em branco, tá? O ln. Se eu colocar o ln, ele vai exibir na vertical. Coloquei o ln, salvei, F11. Tá aqui, ó, exibe na vertical. Beleza? Espero que tenha ficado entendido. Fechamos os controles de fluxo. Agora vamos para uma parte bem mais interessante do Java, que são os métodos. Vamos lá. Bom, agora nós vamos falar sobre métodos. Lembrando que um método representa uma ação e por convenção o seu nome começa com letra minúscula e também tem uns parênteses depois do nome do método. Vamos fazer um exemplo agora um pouco mais complexo, que vai exibir os números ímpares de um certo intervalo, e no exemplo, né, nós vamos ver outros conceitos de orientação a objeto. Vamos lá. Bom, crie essa classe chamada exibeImpar, tá? E vamos lá. Essa parte aqui eu vou explicar daqui a pouco, tá? Que é a parte mais importante do código. Vamos primeiro falar aqui da linha 10. Na linha 10 eu criei um método com o nome exibir, com algumas observações. Uma, os parênteses tem que ter para identificar que é um método.
2, o nome dele por convenção começa com letra minúscula. 3, o modificador public, que nós já vimos algumas vezes, mas eu tenho que falar de outros modificadores para ficar entendido perfeitamente. Depois eu vou fazer isso. Se liga só que ele é um modificador public. E o void, que é muito importante, o void é a assinatura do método que não exibe valor de retorno. Daqui a pouco nós vamos ver um método que exibe valor de retorno e ele vai ser marcado, ele vai ser assinado com return, mas depois a gente vê isso. Primeiro, fica com isso na cabeça. O void indica que esse método não tem valor de retorno, ok? Sabendo disso, agora sim, vamos aqui para linha 11. Na linha 11, eu declarei uma variável contador do tipo int e atribuí 1 de valor inicial. Lembrando que essa variável contador é uma variável local e só funciona dentro do método exibir. Na linha 13, nós abrimos um bloco while enquanto, que vai ser executado até que a variável contador seja menor ou igual a 20. Lembrando que a variável contador, tá aqui ela, ó, é uma variável local, né? E já está com o valor 1. Percebe que o while também está no escopo do método, ok? Está funcionando aqui dentro do método. Por isso que o while pode usar a variável contador, que é uma variável local. O que eu quero fazer aqui dentro desse bloco while? Eu quero exibir somente os números ímpares que sejam menores ou igual a 20, ok? Desse intervalo, ou seja, de 0 a 20. Só os números ímpares. Como é que eu vou fazer isso? Aqui dentro do while eu joguei um if agora, ó, um se, e ele faz essa condição aqui para saber se o número é ímpar. Como é que faz essa condição? Se contador módulo 2, ou seja, se o resto da divisão de contador por 2 for diferente de 0, significa que é um número ímpar. Se o resto da divisão for igual a 0, é um número par. Se for diferente de 0, é um número ímpar. E se for diferente de 0, ele exibe aqui na linha 15, né, a variável contador, que vai ser no caso 1, 3, 5, 7, 9, e concatena com o texto é ímpar. Beleza? Sai do if e aí contador recebe contador mais 1. Quando o contador é incrementado em uma unidade, já vimos isso aqui algumas vezes, ele volta para cá, para o while, e aí verifica se o contador é menor ou igual a 20. Nesse caso agora o contador vale 2, né? Ele começou como 1 aqui, ó, e agora aqui embaixo ele vale 2. Aí ele vem para cá, entra no laço, verifica se o contador é diferente, se o resto da divisão dele por 2 é diferente de 0. Se for, ele é ímpar. E se é ímpar, ele exibe aqui a linha 15. Aí o contador recebe mais 1 e assim vai. Ou seja, nós criamos um método exibir, ok? Que é especializado em exibir números ímpares. Agora que já criamos um método, vamos executar esse método dentro da classe. Nós vamos explicar agora a parte mais importante deste código. Antes, deixa eu só fazer uma coisinha aqui para ficar melhor de entender. Só isso aqui. É bom você fazer essa alteração também aí no seu código. Vamos lá. Nós vamos executar esse método exibir dentro do método min, que é obrigatório, ok? Olha só, aqui na linha 6, o que a gente fez? Sabe quando a gente declara uma variável de um tipo primitivo, por exemplo, aqui na linha 12, ó, a gente declarou a variável contador do tipo int, correto? Nesse caso aqui, da linha 6, estamos declarando uma variável i, que é exibir ímpar, né?
uma variável EI de um tipo que a gente criou. Que tipo é esse? A classe. Que classe? Está aqui, ó, a classe ExibImpar. Então a variável EI é declarada do tipo ExibImpar. Parecido com a variável aqui do tipo int, ó. Só que int é um tipo do Java, né? E aqui é um tipo que a gente criou, que é a classe ExibImpar. Beleza. Feito isso, essa variável aqui, ó, a variável EI, é ela que vai ser utilizada para acessar o método exibir. Vamos em frente. Já declaramos a variável do tipo ExibImpar e agora essa variável ela vai ser instanciada. É o seguinte, usando a palavra reservada new, nós vamos criar um objeto do tipo ExibImpar, que é a classe. Detalhe, esse criar o objeto se acostuma com o termo instanciar um objeto, tá ok? Depois de instanciado o objeto com a palavra reservada new, nós atribuímos este objeto à variável EI que a gente criou aqui em cima. Nesse momento, a variável EI é uma variável de objeto, ou melhor dizendo, até que é o termo mais correto, é o termo mais usado, é uma variável de instância. Se liga nesse termo aí, variável de instância. Para que a gente fez isso daqui, pessoal? Nós instanciamos essa variável para poder acessar um método da classe ExibImpar, ok? Então aqui na linha 8, ó, o que foi que a gente fez aqui? Vamos relembrar. Vamos relembrar aqui. Nós criamos uma variável do tipo ExibImpar, nós instanciamos um objeto da classe ExibImpar e atribuímos a variável de instância e utilizamos a variável de instância para acessar um método desta classe. Deu para entender? Então, para você acessar os métodos de uma classe, tem que antes instanciar um objeto e atribuí-lo a uma variável de instância. Acho que agora sim ficou entendido. Beleza? Feito isso, a gente fecha aqui o escopo, né, do método min e vamos executar. F11. Deu F11 e pronto, ó, tá aqui, ó. Ele só vai mostrar os números ímpares. Digamos que eu quisesse que ele mostrasse os números pares, só para exemplificar. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Botar que agora o resto da divisão é igual a 0. F11, tá aqui, ó. No caso, eu tinha que mudar aqui a palavra também, né? É par. Bora fazer direito. Vamos mudar aqui. É par. Pronto, tá aqui, ó. E assim vai. O que eu quero mesmo desse código é a atenção aqui, ó. Nós vamos instanciar um objeto para poder acessar os métodos da classe ExibImpar, tá aqui a classe. Nós vamos daqui a pouco aprender a fazer tudo isso aqui em uma só linha, tá? Por enquanto foi só para a gente começar a entender, beleza? Testa aí esse código. Eu vou voltar aqui para ímpar mesmo. Ímpar. Salva, executa. Pronto, voltei. Vamos em frente. Como eu disse, no começo parece meio enrolado, mas com o andar dos exemplos você vai se acostumando aí a pensar orientado a objetos. Agora que a coisa vai começar a pegar fogo, lá no módulo 4 nós vamos usar essa instanciação de objeto muitas vezes, vai começar a ficar mais familiar. Fique tranquilo que nós estamos indo agora para o módulo 4 e te vejo lá. Tchau!